Boa noite, meus queridos. Mais uma vez nós estamos de volta no estudo da Palavra do Senhor. Hoje que nós temos o nosso momento de estudo bíblico, quando nós estamos estudando sobre os livros do Velho Testamento. Semana passada nós estivemos estudando o final da lição de número 9, quando nós encerramos os 5 primeiros livros da Bíblia, ou o Pentateuco. Hoje a nossa lição de número 10, tem como o título Os Profetas Anteriores, onde nós vamos dar uma continuidade no ensino da Palavra do Senhor, na visão bíblica do Velho Testamento, na Bíblia hebraica. Falando sobre os profetas anteriores, onde são 6 os livros dessa categoria, começando por Josué, depois vem Juízes, 1ª e 2ª Samuel e 1º e 2º Reis. Estes livros, eles contam uma história, desde a libertação da escravidão no Egito, através de Moisés, até o novo cativeiro no exílio babilônico. Uma história de cerca de 6 séculos que nós temos. E nessa história, a narrativa tem maior preocupação com o caráter religioso do povo de Deus, especialmente a fidelidade desse povo ou não para com esse Deus fiel, onde os profetas são aqueles que vêm trazer Deus falando através deles, usando-os como instrumento sobre isso. E nós temos vários profetas nesses livros que nós podemos olhar trazendo a mensagem de Deus, citando alguns, Samuel, Gade, Natã, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, entre outros profetas que vão estar trazendo então a palavra de Deus para a vida do seu povo. Mas por que profetas anteriores? Por serem os profetas mais antigos nessa história, ou seja, vamos ter profetas depois posteriores a eles. E numa leitura simples desse livro, nós vemos que eles vão seguir também, esses profetas anteriores, uma história contínua, semelhante entre os escritos e o livro de Deuteronômio. Por também serem conhecidos, por viverem também esse período do livro de Deuteronômio, eles são conhecidos como obras historiográficas deuteronomista. A história narrada nesses 6 livros, junto com o livro de Deuteronômio, divide seu material de acordo com determinados períodos históricos, onde nós vamos ter, iniciando, a revelação de Deus através de Moisés ou na sua época, depois a época da imigração desse povo, quando eles entram para a terra da promessa, através de Josué, a apostasia desse povo no período de Juízes, que é o período teocrático, não temos reis sobre Israel, mas Deus que levanta juízes para julgar esse povo também, para auxiliar esse povo. E depois nós vamos ter a libertação da opressão e da grandeza. Opressão da Filisteia e a grandeza do reinado davídico, onde Samuel, como profeta, tem o seu início. Na nossa Bíblia, nós vamos ter dentro desses livros o livro de Ruth, que ele vai encontrar, porque nós seguimos uma versão da Bíblia egípcia. E não faz parte o livro de Ruth nessa versão como um livro profético, é considerado como escrito. Então ela vai estar posteriormente em outra divisão da Bíblia hebraica. Por isso nós, seguindo a Bíblia hebraica na sua divisão, nós estamos seguindo então a história dos profetas anteriores, de forma resumida. Começa na época do homem que desempenha o papel mais importante no livro das leis, que é Moisés. E continua por cerca de 6 séculos até o povo ser levado cativeiro até a Babilônia, conhecido como período do exílio. Os pontos principais dessa história dividem-se nesses 6 grupos, juntos com Deuteronômio, ficando 7 divisões. Deuteronômio, em primeiro lugar, a escolha do povo
e a construção do reino de Deus sobre esse povo. Depois Josué, o estabelecimento do povo na terra da promessa. Depois Juízes, a repetição dos momentos de apostasia desse povo e a libertação que Deus também traz na vida desse povo. Depois nós vamos ver o livro de Samuel com as crises na monarquia e os livros de Reis, que vai contar a decadência da monarquia até chegar no exílio. Assim, os profetas anteriores vão relatar para nós a história desse povo, desde então Moisés até o início do exílio. Para esse povo, ou o povo ex-escravos do Egito, entrarem na terra da promessa não foi uma coisa tão simples e fácil, né? Porque essa terra já era habitada por outros povos, e isso significou constantes lutas nesse povo para que eles pudessem adquirir, né, essa terra da promessa, para serem estabelecidos na terra, né? Isso foi só o início das lutas que esse povo teve. Os povos que ali viviam e que eles precisavam tirar para eles poderem tomar posse dessa terra. Por quê? Esse povo também deveria viver como povo de Deus naquele lugar. E esse povo, como povo de Deus naquele lugar, entre as demais nações vizinhas, eles precisavam ser também luz sobre os outros povos. Uma outra questão que nós vamos encontrar, então, nesse período desses profetas anteriores. E uma das ameaças para esse povo ser luz e para esse povo se mostrar o povo de Deus era a idolatria. Repetidas vezes nós vamos ver os profetas anteriores condenando o povo por prestarem cultos aos deuses estranhos. Deuses que eram comuns diante dos povos que ali estavam e diante dos povos vizinhos, né? Ou os deuses conhecidos como os Baalins, deuses falsos e deuses oriundos da natureza. Assim Israel foi tentado, né, constantemente a praticar a idolatria. Israel deveria não ser um povo como os demais povos, porque ele deveria cultuar somente ao Deus revelado na lei, o Deus a quem eles conheciam, o verdadeiro Deus e o único Deus sobre todas as coisas. Mas por interferência das religiões pagãs, Israel sempre foi chamado pelos profetas a não cair na idolatria. Essa era a primeira ameaça que nós vamos encontrar na vida desse povo, que depois nós vamos ver nos livros anteriores dos profetas. A segunda ameaça surge cerca de 200 anos depois, né, onde todas as tribos agora reconhecidas estão nos seus lugares, e eles têm ainda, cerca de 200 anos depois, a liderança de Samuel, né, na sua vida, mas Samuel já estava envelhecendo. E eles não queriam mais a continuidade da liderança nos filhos de Samuel. Então, antes que Samuel morresse, esse povo pede um rei para governar sobre Israel. Mas o pedido deles é um pedido um pouco estranho para um povo que vivia a teocracia. Deus era o centro da vida desse povo e o rei sobre esse povo. E eles falam: dá-nos um povo conforme as outras nações. Ou seja, eles estavam olhando para o governo das outras nações e decidiram que a mesma forma eles queriam para si. Assim, a outra preocupação na vida desse povo era um governo humano que eles estavam buscando. Deus, como eu disse, era rei sobre eles, mas eles olham para os outros povos e são tentados a querer um governo igual. Um rei humano, e assim eles vão até Samuel. E Deus conversa com Samuel e diz que ouviu o que esse povo estava pedindo e eles iam ter um rei segundo as outras nações. O primeiro rei desse povo foi Saul, o primeiro rei segundo os outros povos. E o seu reinado foi um desastre. Deus constituiu depois Davi como rei. Um rei segundo o coração de Deus, mas que também teve seus momentos falhos, né? Porque ele também era um rei humano.
Depois nós vamos ter a história de Salomão e de muitos dos seus sucessores. O que nós vamos encontrar na história de Salomão e de muitos dos seus sucessores no reinado era que eles se aliaram à idolatria, eles confiaram mais no poder militar, eles fizeram alianças com nações pagãs que Deus falou que não deveria, e não confiaram totalmente em Deus. E aí entra os profetas na história desse povo, que os profetas sempre foram aqueles que se opuseram a essas duas questões, idolatria e o governo humano, longe da presença de Deus, longe da lei de Deus. E esses profetas então denunciavam isso como uma ameaça da própria existência desse povo. Para que esse povo pudesse ser abençoado, esse povo deveria guardar os mandamentos de Deus. Isso nós vemos lá em Deuteronômio, que foi dado por meio de Moisés. Mas Moisés já havia dito a esse povo que se eles não guardassem, eles seriam amaldiçoados também, né? Mas os profetas vão mostrar para nós que o povo não guardava os mandamentos de Deus. Como consequência, as bênçãos de Deus saíam do meio desse povo. Assim, os profetas também vinham e mostravam que Deus é fiel na sua palavra, e Deus cumpre aquilo que ele já havia determinado e já havia falado, né, por intermédio da sua lei, que se o povo se opusesse e não vivesse os seus mandamentos, esse povo seria amaldiçoado. E como Deus é fiel, ele sempre cumpre a sua promessa, e a sua promessa é transmitida por meio dos seus profetas. Mas Israel não honrava com essa palavra. Por isso, nós vamos ter esse período se finalizando com o exílio, onde eles são enviados novamente, né, ao cativo, né? Eles vão ser cativos na Babilônia. Mas é interessante observar que os profetas anteriores, eles começam sempre com a promulgação da lei de Moisés. E eles vão terminar depois, no final disso, no reinado de Josias, que está lá em 2 Reis, capítulo 22 e 23, mostrando a redescoberta dessa lei, né? Ou seja, como esse povo tinha esquecido, e esse povo agora redescobre essa lei e vai entender a necessidade de viver essa lei. Quando Israel lia, então, os profetas anteriores, eles deveriam concluir que todo o sofrimento desse povo era por causa da sua infidelidade. Assim, a história relatada nos profetas anteriores mostra uma grande confissão de pecado na nação de Israel, testificando que Israel foi amaldiçoado por não guardar os mandamentos de Deus. E o exílio vai mostrar que Deus é fiel na sua palavra. Por isso que o exílio também, através do rei Joaquim, que vai estar lá em 2 Reis, capítulo 25, dos versos 27 a 30, mostra que ele teve um bom tratamento nas mãos dos babilônicos. Mostrando então que o exílio também é um sinal de esperança para esse povo. Se esse povo voltar a confiar e viver na presença de Deus, guardando seus mandamentos, Deus volta a abençoar esse povo. Se esse povo voltar para o Senhor seu Deus, ouvir os seus profetas, obedecer a sua lei, as bênçãos de Deus recairiam novamente sobre a vida desse povo. Esse é um resumo de todo esse período de cerca de 6 séculos, que nós vamos ver com detalhes a partir da próxima semana, com o livro de Josué, o livro inicial desse período, né? Que nós possamos estar entendendo melhor o Velho Testamento e saber que o Velho Testamento é uma base para nós compreendermos, né, toda a grandeza de Deus também na nossa vida. Na semana que vem, então, te convido a mais uma vez estarmos diante da palavra do Senhor, lendo e estudando um pouco mais sobre o livro de Josué. E, se possível, vamos seguir com mais outro na sequência, né? Então, desde já, deixo uma tarefinha de casa para você. Lê o livro de Josué para nós podermos, semana que vem, estarmos meditando alguns aspectos desse livro. Esse resumo que hoje eu estou trazendo, amanhã vai estar lá no nosso site, revsaulo.com.br, para nós estarmos
olhando novamente para o conteúdo desse resumo e entendermos todo esse período desses 6 séculos que nós vamos entender a partir da semana que vem. Deus abençoe a sua vida e que nós possamos cada dia mais crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Examinai as Escrituras, diz Jesus, porque elas testificam de mim e elas te garantem a vida eterna. E se nós estivermos examinando, nós não erramos. E precisamos também, como diz o salmista no Salmo 119, guardar no coração também essa palavra para nós não pecarmos contra Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, né, e todos os seus afazeres. Né, e que este resto de semana ainda, a bênção de Deus esteja sobre nós, nos guiando de forma plena. Agradecemos a Deus, curvando as nossas cabeças e orando. Pai, obrigado pela sua palavra. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque ela traz conhecimento para nossas vidas e também ela traz direção. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo através da Sua palavra e nos ensinando através da unção do Teu Santo Espírito em nós. É o que te pedimos com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a semana que vem, quinta-feira, estudando o livro de Josué.